todos e a todas, estamos aqui mais uma vez para a nova edição do programa Matéria-Prima do Sinditêxtil de São Paulo. Nas edições anteriores falamos de reforma trabalhista, falamos do cenário do setor têxtil e confecção no Brasil, suas perspectivas para 2018 e hoje o nosso tema é comércio internacional. E para falar sobre comércio internacional nós temos o prazer de convidar a Carla Junqueira. A Carla Junqueira é uma referência em comércio internacional do Brasil. Ela é reconhecida nos principais diretórios internacionais. Ela é doutora em Direito Internacional pela USP e pela Sorbonne, mestre em Direito do Comércio Internacional pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, e bacharel em Direito pela PUC de São Paulo. A Carla foi recentemente incluída na lista brasileira indicativa de painelistas para a OMC. Olá, Carla, obrigado, seja bem-vinda e agradeço muito a sua aceitação pelo nosso convite. Pacheco, obrigada, agradeço a oportunidade de falar no programa. Bom, Carla, nosso bate-papo sobre comércio internacional, que é o teu métier, já trabalhamos juntos, já temos aí alguns anos de estrada juntos, e eu queria começar provocando o nosso bate-papo com relação ao posicionamento do Brasil em relação a acordos bilaterais. Nós estamos aí na iminência, finalmente, depois de anos, de longos anos de muita discussão e muitos debates, de idas e vindas, nós estamos aí na iminência da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Qual a sua visão sobre as oportunidades de Brasil? Qual a sua visão sobre, enfim, a inserção do Brasil no mercado mundial, na medida em que nós temos uma participação muito tímida em termos de comércio internacional? Minha visão é otimista, aliviada, porque você falou bem, nós estivemos isolados do comércio internacional durante muito tempo. A política comercial brasileira no governo anterior era uma política mais fechada, mais protecionista, mais voltada para certos acordos políticos em detrimento dos acordos comerciais, um protagonismo muito maior do multilateralismo da OMC em detrimento de acordos comerciais bilaterais ou até regionais, e que deu como resultado um certo isolamento do Brasil como player nesse mercado do comércio mundial, que traz resultados efetivamente negativos em termos de economia, de desenvolvimento e tudo mais. Então, essa retomada, essa nova política comercial com esse novo governo, essa nova equipe de retomar esses acordos, colocar o Brasil numa posição um pouco mais central em termos de comércio, né? Uma inserção no Brasil, vai trazer resultados efetivos para a nossa economia, para a indústria, o desenvolvimento. É muito importante que a gente esteja retomando. Então eu vejo, na verdade, com muito otimismo, com muita alegria esse movimento todo. Carla, você tem acompanhado e sabe que o nosso setor têxtil e confecção do Brasil, através da BIT, juntamente com o Sinditêxtil, foi um dos únicos setores que trabalhou com a sua contraparte na Europa, que é a Euratex, a discussão das 900 posições tarifárias do nosso setor como um todo, e discutindo o programa de desgravação de uma maneira muito detalhada, muito coerente, e temos aí uma oportunidade, o Brasil tem uma oportunidade, o nosso setor tem uma oportunidade de se inserir num mercado europeu que conta com mais de 450 milhões de habitantes. Como é que você enxerga essa oportunidade e em termos de perspectiva futura da inserção do Brasil nesse mercado tão importante que é a Europa? Importante e desejado. Né? Exatamente. Eu enxergo com muito otimismo, com muita alegria. Esse acordo vem sendo negociado há 19 anos e finalmente a gente está agora em vias de assinar e ter efetivamente um acesso a esse mercado. Para o setor têxtil, não tenho dúvida do impacto positivo de acesso a esse mercado, porque nós sabemos, você e eu sabemos muito bem que o setor têxtil brasileiro é um setor muito competitivo, altamente tecnológico, tem um parque industrial completo que vai desde as fibras têxteis até a fiação, tecelagem e o vestuário. Poucos países na América Latina e até no Ocidente possuem uma cadeia integrada
tão completa, ampla, tecnológica, então não há o que se falar em termos de competitividade do Brasil no setor têxtil. Sendo assim, um acordo que nos permite acesso a mercados à União Europeia tem que ser visto como um ponto fundamental no maior crescimento ainda da indústria têxtil no Brasil. Então eu vejo com muito otimismo, muita alegria a assinatura desse acordo e vejo também com muita satisfação a participação do setor no acompanhamento e negociação do acordo, porque isso mostra a organização do setor no Brasil. Quer dizer, a BID, Sinditextil, participar, acompanhar de perto a desgravação das 900 posições tarifárias, acompanhar em detalhe, mostra o nível de organização, o nível de conhecimento técnico, a possibilidade, o que mostra efetivamente. Tanto que a nossa entidade argentina acompanhou sem ressalvas toda a negociação feita. Toda a negociação que foi feita pelo nosso setor no Brasil, a Federação da Indústria Têxtil Argentina simplesmente acompanhou. É sinal que o trabalho está sendo, ou foi, muito bem feito. Muito bem feito, bem desenvolvido. E nos países do Mercosul, eu tenho para mim que o Brasil é o que, no setor têxtil, que melhor se beneficia do acordo, sem dúvida. Pelas oportunidades e justamente por essa questão de ter a cadeia integrada. Agora, você falou de competitividade, eu vou entrar agora num tema que é a questão da competição com a Ásia. O Brasil tem sofrido ao longo dos anos, o nosso setor tem sofrido ao longo dos anos, foi um dos primeiros a sofrer com a abertura às importações. Nós sempre dizemos que o nosso setor não é contra a importação, mas o nosso setor é a favor da isonomia, da reciprocidade. Afinal de contas, o nosso país compete com governos asiáticos. Você não acha que o Brasil é muito tímido na aplicação de medidas compensatórias, na aplicação de medidas de reciprocidade, na aplicação de medidas de isonomia? Recentemente até eu li um artigo do Benjamin Steinbrück na Folha de São Paulo que falava justamente isso. O Brasil precisa aplicar mais mecanismos de reciprocidade, porque essa timidez na aplicação desses mecanismos de reciprocidade e isonomia, eu não estou falando nunca de proteção, veja bem, estou falando de reciprocidade e isonomia. O que nós enxergamos é que essa timidez na aplicação de medidas legítimas tem feito com que o nosso setor e muitos outros setores produtivos venha tomando aí, vamos dizer assim, perdendo muito espaço para competição chinesa, para competição asiática, enfim, são governos que competem com o nosso país. Claro. Você não acha que está faltando um pouquinho mais de arrojo nisso? Olha, eu acho que você falou bem. Existe uma diferença fundamental entre protecionismo, certo, e reação a medidas desleais, comércio desleal. O que eu vejo é que nós temos no Brasil a autoridade de comércio exterior extremamente competente para examinar quando a medida é efetivamente uma medida desleal ao comércio. E eu concordo com você que nem a indústria e muito menos o governo deve economizar nos mecanismos legítimos de proteção à concorrência desleal. Existe uma preocupação de parte do governo, que a gente também tem que ver o governo não como um ser unificado, né? Mas são caixinhas do mesmo universo. Né? E dentro desse grande universo você tem posições conflitantes. Então nós vemos um MIDIC extremamente preparado e disposto a analisar os pleitos de proteção da indústria contra medidas de concorrência desleal, voltando, isso. Não é protecionismo, e a gente vê um Ministério da Fazenda muito mais preocupado com a questão do impacto do preço de eventual aumento de tarifa na base do imposto de importação, então, portanto, ele fica preocupado com a inflação e tudo mais, e gera certos conflitos entre ministérios na CAMEX. Mas quem acaba saindo perdendo nessa disputa é a indústria, são os setores produtivos, são os geradores de... Em alguns setores sim. Eu concordo que o governo não pode se abster de usar os mecanismos legítimos de proteção, e isso tem que ser um pleito da indústria que
ou seja, um pleito recorrente da indústria. Por outro lado, se serve de consolo, a experiência que eu tenho com processos de defesa comercial em outros países da América Latina, eu confesso que o nosso país é muito sofisticado em termos dos mecanismos. E não é discricionário, né? E não é discricionário. Exatamente, Então, trabalha numa técnica, seguindo as normas, o OMC, claro. O comércio internacional, pão, queijo. Então, eu assim, concordo com você que existe, eventualmente, algum tipo de conflito de posições interministeriais, né? Um ministério olhando para uma coisa, outro ministério olhando para outra, a Fazenda preocupada com a inflação, o MDIC preocupado com a indústria, existe esse conflito, é uma luta, mas dentro do que nós temos na nossa região, nós graças a Deus, estamos a anos-luz de outras autoridades e somos exemplo, né? Tanto da organização da indústria, quanto na relação indústria e governo, quanto na aplicação das medidas pelas nossas autoridades. Mas você não respondeu, eu te perguntei. Falta um temperinho. Não existe uma certa timidez nisso? Depende por parte de quem. Não vejo essa timidez por parte do DECOM. Vejo uma certa preocupação por parte do Ministério da Fazenda. E eu acho que é no Ministério da Fazenda onde a gente tem que tentar mostrá-los a importância da proteção contra a concorrência desleal. De novo, não é protecionismo. E não é sempre... Isonomia e reciprocidade. Isonomia e reciprocidade, e que eventualmente isso pode impactar no preço do produto final, mas existem indústrias que efetivamente não podem perder market share por concorrência desleal. Né? E o que eu vejo é que, assim, embora o Ministério da Fazenda tenha essa preocupação, existe uma análise técnica feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria que é muito séria. Muito sério e tem que ser levado em consideração. Ok. Agora eu vou para o último assunto, que você é especialista, porque você trabalha nas duas pontas. Que é uma especialista em Brasil e Argentina. Isso. A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil em termos de têxteis e confecção. Você sabe e tem a experiência do que o nosso setor sofreu há alguns anos com relação a, aí sim, medidas protecionistas, medidas discricionárias, investigações antidumping abertas a partir de provas absolutamente discricionárias, não é? O que fez com que o Brasil tenha perdido muito espaço no mercado argentino e, pior, abrindo espaço, na medida que a Argentina se preocupou com o perigo verde e amarelo, que a gente costuma dizer, eles não se deram conta que o perigo era amarelo. E hoje a gente percebe nitidamente uma substituição de importações de têxteis e confeccionados do Brasil, uma substituição por importações da China. Você que tem vivido nessa ponte aérea São Paulo-Buenos Aires há muitos anos e agora praticamente morando lá, que ambiente você começa a perceber ou tem percebido de mudanças? Podemos ter expectativa de que bons ventos nos aguardam com relação aos nossos irmãos em termos de comércio internacional, levando em conta esse passado recente de muitas dificuldades, de muitas barreiras não tarifárias aplicadas? Como é que você está enxergando o ambiente na Argentina, o ambiente econômico em si e a retomada, a oxigenação, ou se você de fato enxerga essa oxigenação da relação bilateral comércio Brasil-Argentina? Eu vejo que o momento nunca foi tão propício para as exportações brasileiras de têxteis para o mercado argentino. Veja, todo o governo Kirchner foi efetivamente marcado por uma onda protecionista. Praticamente foi um fechamento de mercado, substituição das importações. Foi isso que a gente viu. As famosas DJs, elas fecharam o mercado. A equipe do Macri, ele já entrou com uma ideia de abertura e tem trabalhado de uma forma muito consistente na abertura do mercado, com medidas radicais desde os primeiros meses de mandato. No que se refere ao têxtil, não tem o que se falar em termos de comparação na competitividade da indústria têxtil brasileira com a indústria têxtil argentina. A indústria têxtil brasileira dá um baile na indústria argentina.
Então, é claro que a reação da indústria argentina é a de tentar de todos os meios algum tipo de sobrevivência. Somos chiquitos. Somos pequenininhos, vamos tentar. E eles encontravam no governo uma voz para um protecionismo. Não era uma questão de reação à concorrência desleal, mas era um protecionismo. Hoje, eu vejo diferente. A técnica não se sobrepunha ao protecionismo. Não nessa fase. Não nessa fase. A gente via que do ponto de vista político, apesar até de opiniões técnicas de equipes, de autoridades aduaneiras na Argentina, a gente via um movimento político em sentido inverso. Hoje, o que eu vejo? Uma autoridade de comércio exterior muito mais preocupada com a tecnicidade do processo, Isso é importante. com a legitimidade do processo. Eu vejo, inclusive, está havendo uma movimentação da DCD, que é a Direção de Competência Desleal, que é o nosso DECOM lá, nosso Departamento de Comércio lá, no sentido de se aproximar mais da prática brasileira. Então, o sistema que lá era bifurcado hoje vai ser unificado, tratamento de informações confidenciais, compromisso de preço. Quando você fala de bifurcado, era aquela questão DCD de um lado e CNCE do outro? Isso. Né? Na Argentina, o sistema de análise... Um analisa o dumping, outro analisa o dano. Um analisava o dumping, outro analisava o dano. Hoje há uma movimentação no sentido de unificar, se aproximando da prática brasileira. O que gera até mais economia, porque são processos custosos. Exatamente, né? Muito mais econômico. E, claro, e outras práticas observadas no Brasil, que antes ali não eram observadas, que nós vemos agora uma movimentação nesse sentido. Então, eu não tenho dúvida de que o processo tem evoluído lá também, a abertura tem acontecido e existe também uma resolução da equipe econômica do presidente no sentido de descontinuar a indústria têxtil argentina. Ou seja, há uma efetiva vontade governamental de fazer com que a indústria têxtil argentina se concentre apenas na parte de design, moda, desfiles, vestuários, design, tecnologia. E a parte de produção que está muito defasada, que é um parque industrial, que não é uma prioridade para o governo argentino hoje, cuja prioridade todos sabemos é a energia. Então, o Macri, como engenheiro, ele sabe muito bem que a Argentina, para crescer, deve dar ênfase à energia. Então, a indústria têxtil não é uma prioridade para o governo. Então, é claro, aí surge uma oportunidade enorme para o Brasil, que está muito mais perto logisticamente do que os países asiáticos, que tem uma questão logística na importação. Você pode exportar via terrestre lá das plantas do sul. É verdade. Né? Então, isso em termos logísticos, é uma grande vantagem. Para os importadores argentinos é muito melhor. Então, eu vejo como uma oportunidade enorme a Argentina hoje. Eu ouvi essa semana, eu não sei se é verdadeiro, e vou até tentar tirar de você essa informação, que o mecanismo das tais das CIMES estaria com dias contados e que existiria aí um cronograma para ir terminando com esse mecanismo das CIMES, que, ao nosso ver, é uma barreira não tarifária, partindo tudo para um mecanismo de licenciamento automático. Você ouviu alguma coisa a respeito disso? Eu ouvi, porque essa medida do governo Macri é uma medida que se insere num programa maior de implementação do Acordo de Facilitação do Comércio. Porque o Acordo de Facilitação do Comércio ele vem sendo implementado em fases, tanto no Brasil quanto na Argentina, e são uma série de medidas. O Brasil já adotou várias e a Argentina também vem adotando várias, e uma delas é a eliminação das CIMES. E outras medidas de portal único, de sistema, para facilitar o comércio. Que bom. Carla, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. É sempre um prazer estar conversando com você. Obrigada. E espero que você esteja sempre conosco, participando dos nossos conselhos, vindo ao Brasil. Você é sempre bem-vinda. Muito obrigada. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e qualquer dúvida, entre em contato conosco através do endereço no rodapé da página. Até logo e até breve. Obrigado.